É claro, né? O ideal seria que eles não que Eva não, primeiro não tivesse se afastado de Adão, quando ela percebeu que tivesse se afastado de Adão, que tivesse voltado para Adão. Não aconteceu isso. Plano B, não tivesse se aproximado da árvore. Não deu certo. Também se aproximou da árvore. Mas o plano C seria o seguinte: tivesse Eva procurado o marido e ambos relatado ao seu criador, as palavras da serpente teriam sido imediatamente livradas de sua astuciosa tentação. Pronto. Era só ter falado com Deus. É uma lição que a gente tira para nós, né? Muitas das vezes a gente está em uma situação que a gente não deveria ter entrado. Não deveria ter entrado na situação. Qual que é a solução, né? Já entrei, e agora? O que que eu faço? Busque a Deus o mais rápido possível. É o que a gente deveria fazer assim em primeiro lugar, né? É o, seria a solução que a gente deveria tomar em primeiro lugar, né? Para a gente, se a gente já entrou na situação, buscar Deus o mais rápido possível. Isso, se Adão e Eva tivessem feito isso, eles não teriam caído, ok? Vamos passar para a próxima parte. Vou deixar com o Matheus agora. Obrigado. Você está do convite, Matheus, com você agora. Beleza. Estão me ouvindo, hein? Bem? Sim, Ok. Então tá. Então vamos pegar da a livre escolha do homem. Nosso horário está um pouco avançado, então vamos mais rápido, como possível. Fala aqui no primeiro parágrafo. Deus instruíra nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento, e eles foram plenamente informados da queda de Satanás e do perigo de ouvirem suas sugestões. Ele não os privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem a seus mandamentos e vivessem, ou crescem no tentador, desobedecessem e morressem. Ambos comeram, e a grande sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que os rodeara agora desapareceu, e sob um senso de culpa e a perda de sua divina cobertura, um tremor tomou posse deles, e procuraram cobrir suas formas expostas. Algo que eu achei interessante, como a gente tinha comentado antes, é que eles foram, sim, informados por completo. Então, não tinha como falar, o Senhor não tinha avisado esse detalhe, foi dado todos os detalhes, desde a queda de Adão, a queda de Lúcifer, e que da tentação que eles teriam que passar, Deus informou eles, né, da árvore, e vemos que aqui tem uma condição. Se eles escolhessem desobedecer, porque o pecado nós vemos tem consequências. E aqui, ou eles crescem na palavra de Deus, obedecessem aos seus mandamentos, vivessem, ou crescem no tentador, desobedecessem e morressem. Então nós vemos uma condição: obediência, eles teriam a vida; desobediência, teriam a morte. E infelizmente eles escolheram desobedecer. Eu acho interessante que ele fala que Deus, ele não privou, né, Deus, da faculdade de comer do fruto proibido. E falando aqui, no comentário de White, fala: o homem é um ser livre. Deus tinha poder para impedir que Adão tocasse no fruto proibido. Mas se eu tivesse feito, Satanás teria uma desculpa para acusar o governo de Deus como arbitrário. O homem não teria sido um ser moral livre, mas uma mera máquina. Então nós vemos aqui que Deus é, deixou com que a escolha fosse deles, de Adão e Eva. Ou eles obedecessem, ou desobedecessem. Nós vemos que essa foi a prova maior deles, né? Lucas, pode comentar. E a gente percebe assim que tanta astúcia que ele utilizou com Eva, né, seduzindo ela em relação a palavras, não sei se a gente comentou no começo, mas a gente vê que as mesmas palavras que o diabo seduziu Eva, ela usou para seduzir Adão. Então, você vê que vai replicando, né, o senso, né? Ele usa
uma coisa que ele começou pelo assim diz o Senhor, né? Aparentemente, né? Sutilmente, depois foi distorcendo tudo. Foi distorcendo todas as palavras que Deus tinha falado para Adão e Eva, que não era para eles fazerem. Então, ele assim encantou, né? Então, a gente já comentou até essa parte, mas ela se encantou e replicou essas palavras que ele tinha falado para ela, para Adão. Então, eu percebo essa astúcia, até hoje, cada um de nós percebemos como seres humanos, a gente vê que muitas pessoas replicam palavras que não está na Bíblia, ou até mesmo que sutilmente te leva a uma coisa, né? Ah, mas não tem nada a ver, que isso não era na época da carochinha, era na época do profeta lá, né? Chato. Então, hoje, a maioria das pessoas eles replicam palavras de Satanás dizendo que era para aquela época, que não vale mais mandamento, que não vale mais obediência, o que vale é o coração. E a Bíblia diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas, né? Então, hoje as pessoas replicam palavras de Satanás fora do contexto, ele descontextualiza as coisas que Deus fala que não é para fazer, ele tenta, de alguma forma, pelas beiras, né, não dar um penhor, né, a gente fala assim, ele tenta, sabe, tipo, a consequência, ele tentou com Adão e Eva de que não teve o resultado na hora da consequência, mas no final eles tiveram. Então, a mesma coisa acontece hoje. As pessoas, no princípio, elas veem, não tem nada a ver, a gente experimentou, foi legal, o pessoal gostou disso, daquilo, né? Foi algo legal que o pessoal admirou, nossa, a igreja, nossa, lotou. Mas, para quem foi a honra daquilo tudo, daquela forma, né, de adoração? Foi para Deus ou foi para o homem? Quem foi? Qual é o resultado final de tudo isso, dessas coisas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o fora do assim diz o Senhor, porque tudo que vem fora do contexto, tudo que vem fora daquilo que Deus manda a gente não fazer é pecado, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar somente com o assim diz o Senhor nos contexto. Verdade. Wallace? Só complementando aí o que o abençoado falou anteriormente, né? Isso me faz parar e pensar da seguinte forma, que assim como o próprio Lúcifer, ele se rebelou lá no céu contra todos os anjos, né? E o próprio Deus, ele foi posto ali no jardim, né? Ele tramou da mesma forma, né? Contra o casal. E Adão e Eva ele foram postos ali também para viver bem, como a gente sabe, né? Mas era necessário passar por essa situação também, né? É, em relação à tentação. Sim. Vamos ler então o próximo parágrafo? Alguém poderia ler o segundo parágrafo? Subtítulo A Livre Escolha do Homem? O caso é que ambos comeram e a grande sabedoria que obtiveram foi conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que os cercava logo desapareceu, sob um senso de culpa e a perda de sua cobertura divina, um tremor tomou conta deles e procuraram cobrir sua nudez. Olhar. No caso, esse é o segundo parágrafo da A Livre Escolha do Homem? É, Então, pode ir. Então é isso mesmo. Beleza. se puder dar uma faladinha, aproveitando aqui, eu acho que para dar até porque o horário já está meio avançado, essa parte aqui vai falar bastante sobre a questão das vestes, né, de luz, né, que muitas pessoas podem achar que é uma contradição, porque a Bíblia diz que eles estavam nus, e aqui Ellen White está comentando que eles estavam
com a veste de luz. E aqui fica claro que quando diz isso aqui, mais lá embaixo, lá no quarto parágrafo, essa luz com a qual eles estavam circundados tinham sido retirada, ou seja, era uma luz, né? Era a glória, né, de Deus, o que nós estamos almejando ter aqui também, né? A justiça de Cristo, no caso. Então, de fato, eles estavam nus, mas eles não tinham essa, essa parte por causa das vestes de luz, né, que Deus proporcionou para eles. Eles não tinham essa ideia de nudez. Mas assim que eles perderam por causa do pecado, logo apareceu a nudez deles. E logo eles tentaram arrumar alguma coisa, né, para resolver essa situação. E eu gostei muito de um vídeo sobre a lição de Gênesis que nós tivemos há um tempo atrás, do irmão do Tiago Helker, onde ele comenta que lá na Bíblia, quando se fala com essa veste de folhas, ela não cobria totalmente o corpo, né? Cobriram ali basicamente as partes que eles acharam essenciais ali cobrir. Ou seja, Deus não gostou disso, né? Porque ele fez uma veste nova, então não era a forma adequada para estar se vestido. Então Deus foi lá e assim nos vestiu de uma forma correta. Ou seja, a gente vê o princípio aqui da prática da vestimenta, das vestes que nós temos que ter como cristão também, né? Então, eu acho interessante a gente pegar esses pontos, além de que Satanás ficou bem feliz com o êxito, né? Porque ele tinha um plano de se perpetuar no poder através do Éden e da árvore da vida, né? De continuar pecando para o resto da vida. Ou seja, isso daí é justamente um ponto que Deus foi muito categórico, que ele não queria o pecado perpétuo, né? E ele tirou eles do Éden para que eles não ficassem como pecadores eternamente. Ou seja, é justamente o que a gente também não quer, né? Ser pecador pro resto da vida, né? Então, essa lógica aí, ela assim, é desde sempre a mesma coisa, né? Deus odeia o pecado, não quer o pecado e não deixou ele ser perpétuo nem antes e, obviamente, não vai deixar logo, logo com a graça de Deus. Sim. É interessante que Ellen White faz uma associação, né? A nudez de alma, que depois que após que eles pecaram, né? Eles tinham uma carência, uma nudez de alma. E é interessante também que ela faz essa associação, porque o pecado nos traz em si uma carência. Necessitamos de algo, né? Que no caso, ou a gente escolhe preencher com Jesus ou com as coisas do mundo. Vamos adiantando aí. Eu queria dar um comentário no quarto parágrafo. Vou dar uma lida aqui nele, aí a gente comenta. Fala: seu crime está agora diante deles em sua verdadeira luz. Sua transgressão do expresso mandamento de Deus assume um caráter mais claro. Adão censura a Eva por sua insensatez em sair de seu lado e queixa-se enganar pela serpente. Mas ambos procuravam tranquilizar-se de que Deus, que lhes tinha dado todas as coisas para fazê-los felizes, perdoaria essa transgressão, devido ao seu grande amor por eles, e o castigo não seria, afinal, tão terrível. Então, ali, depois que eles tinham, estava mais claro mesmo o pecado deles, você vê que Adão começa como se fosse culpar a Eva, né? Nossa, por que você saiu do meu lado, tal? Só que Satanás mesmo assim a gente tenta cobrir o pecado e os dois tentaram ali tranquilizar-se. Ah, não, mas Deus nos criou, tá com tanto amor, ele vai então nos perdoar. Ele vai nos perdoar, o pecado, afinal a consequência, o castigo não vai ser assim tão ruim como como ele falou. Mas nós temos que saber que um Deus de amor também é um Deus de justiça. E que mesmo que ele nos ama muito, nós muitas vezes nem entendemos o tamanho do amor de Deus, o pecado tem suas consequências por ele mesmo. A escolha da desobediência é nossa, né? Achei interessante isso nesse parágrafo. Roberto, quer comentar? Eu queria ver que a coisa é tão séria que Adão e Eva jogaram a culpa em Deus. Eles, eles nem jogaram a culpa em nenhum outro, eles jogaram a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, a serpente que tu criaste. É exatamente como muitos de nós, né,
fazemos, né? A gente sempre faz as nossas coisas erradas e no fim, quando dá errado, a gente culpa Deus, né? Ou seja, a gente está agindo assim como Adão e Eva fizeram naquele momento. E uma outra coisa que eu achei muito pertinente, já que a gente está nesse parágrafo aí do crime, 2 parágrafos para frente, tem a notícia da queda do ser humano se espalhou por todo o céu, toda a harpa silenciou. Com tristeza, os anjos retiraram da cabeça suas coroas. Todo o céu estava em comoção. Os anjos se sentiram magoados com a profunda ingratidão do ser humano. Isso aqui me impactou muito. Como a coisa foi tão séria que os anjos ficaram magoados e com a ingratidão do ser humano. Por que ingratidão? Deus criou eles, deu um Éden para eles, fez tudo para eles e recebeu a ingratidão. Assim como nós também fazemos as mesmas coisas. Deus nos dá a casa, Deus nos dá conforto, Deus nos dá isso, Deus nos dá aquilo, e nós somos ingratos, né? Nós sempre questionamos, sempre queremos mais, sempre queremos isso, e saber que os anjos se sentiram magoados com a ingratidão do ser humano me deixou muito impactado. Sim, não, essa parte eu achei bem interessante também, porque a gente pode pensar, nossa, tá, o pecado de Adão e Eva. A gente pode aplicar para nós hoje, né? E a gente. Nós temos que pensar, quando nós pecamos, imagine, nosso anjo relatou ali e não levar o relatório que ele fez durante o dia chorando. A gente tem que meditar nisso, pensar quão terrível, quão grave é o pecado. E nós temos não ser como Adão e Eva nesse ponto, porque, você vê, além de tudo que Deus nos dá, ele enviou o seu filho para morrer por nós, e nós temos que ser gratos por isso. Nós temos que expressar nossa gratidão em forma de obediência também. Lucas? Comentando isso aí, irmão, que você tinha falado antes até, você falou que eles comentaram lá, né? Falaram, ah, não, mas Deus vai entender a gente, que Deus vai perdoar. Esse é o mesmo argumento que as pessoas usam hoje, ou que a gente mesmo usa. Quantas vezes eu já usei isso antigamente, quando eu não tinha conhecimento, de achar que Deus estava ali todo momento disposto, né? Quando o meu pecado conhecido fosse ali pecado, né? Ele estava disposto a me perdoar. Depois, quando eu entendi as Escrituras e vi que Deus não é um moleque, aí eu entendi que Deus não pode se zombar. De Deus não se zomba, a Bíblia fala. Tem um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, quando nós pecamos, infelizmente, quem está de baixo, agora quem está em cima, não é mais a graça. A gente não estamos mais com a base, a plenitude da graça, a gente está na plenitude do pecado. A gente vai estar no quê? Na lama. Então, se a pessoa acha que ela pecando, ela vai ter algum benefício, assim como Paulo falou em Romanos 6, né? Pecaremos para que a graça seja maior? De maneira alguma. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses argumentos satânicos de que, ah, não, só um pouquinho aqui Deus vai entender, ou só um pouquinho aqui fulano vai entender. A gente tem que tomar cuidado com nós mesmos. Eu oro todo dia para tomar cuidado comigo mesmo, porque o maior inimigo nosso, às vezes, são nós mesmos, porque nós damos liberdade, às vezes, para o mal agir. Então, a gente tem que tomar cuidado, vigiar com os sentidos, né, que os irmãos comentaram, 5 sentidos, as janelas da alma. Então, é muito sutil, e a gente tem que tomar cuidado com nós mesmos. O pior inimigo da gente é nós mesmos. A gente não dá a chave para o mal agir. Verdade. Agora, indo para o 7º parágrafo, avançando aí, achei interessante, mais para metade desse parágrafo, que quando Deus faz lá a pergunta, né, que quem te falou que você estava nu, quem te contou. E é interessante que Deus também pergunta onde ele estava, né? E Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Deus sabia o que eles tinham feito. Mas comenta aqui, ó, essa pergunta foi formulada pelo Senhor, não porque ele necessitasse de informação, mas para fixar a responsabilidade do culpado par.
Então, aqui já vemos um ponto interessante para fixar, então, a culpa, para eles terem ali um arrependimento, né? De certa forma. E aqui tem uma pergunta: que fizeste para te tornar desenvergonhado e com medo? Adão reconheceu sua transgressão. Aqui é um ponto interessante, ó. Não porque estivesse arrependido de sua grande desobediência, mas para lançar censura a Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quando foi perguntada a mulher, por que fizesse isto? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, um ponto interessante é a gente discernir o que é reconhecimento, se reconhecer e confessar. Reconhecimento é um passo muito, muito importante para a gente confessar, porque se a gente não reconhece o pecado, o erro, não tem como confessar. Algo que a gente não, então a gente não tem ali noção daquilo que é errado, que a gente não prestou atenção nisso. Mas eu acho interessante que nesse momento a gente percebe que não só o reconhecimento ali do pecado faria com que Adão fosse perdoado, porque ele não se arrependeu. Nós podemos até pensar, eu sei que eu pequei, Senhor, tal, mas foi por isso, essa situação aqui, sabe, tava muito difícil, não tava complicado de resistir. Você reconheceu, você estava errado. Só que nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Achei interessante isso. Alguém tem algum comentário? Para partirmos para o último subtítulo. Eu gostaria de comentar, já que você falou de arrependimento. Então, o arrependimento, a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, né? Então, nós temos que aprender de Deus isso, como tratar com o pecador, da forma como a gente também quer ser tratado. O Espírito de Profecia diz que Davi, qualquer pessoa fosse dizer para Davi que ele tinha pecado, ele iria mandar matar. Então, Deus esperou ao momento certo e mandou o profeta. Da mesma forma como você falou, Deus fez perguntas para a pessoa pensar. Então, é muito fácil para a gente dizer, fulano está errado, tal fazendo, mas às vezes é a gente que está fazendo. E não é fácil. E temos que estar realmente vigiando. Nesse momento aí para Adão deve ter sido terrível. Um passo errado dado, acabou. Então nós temos que ter muito cuidado com cada passo que a gente dá na vida. Ou algum chamado, às vezes lhe chamam para pregar, você tem que perguntar, Senhor, é para eu ir? Entende? Qualquer passo errado, só bem rapidinho, aproveitando que tem muitos jovens aqui, eu aprendi de jovem que o que uma mãe diz é sagrado. Quando eu era muito jovem, minha mãe viajou, passou um mês fora, ela disse, ela deixava a gente ir para todo lugar, mas nessa vez que ela viajou, ela disse que não era para sair. E no último final de semana, antes dela chegar, eu saí com minha irmã. Saímos, porque eu era católica, a gente ia para a festa. E nessa noite, minha irmã sofreu um acidente. Eu lembrei do que a minha mãe tinha dito: não é para sair. Em outro episódio, foi um testemunho que deram no sábado, um jovem, porque um jovem adventista, numa sexta-feira, queria sair com os amigos. E a mãe disse: você não vai sair. E ele queria porque queria sair. A mãe disse: não saia, meu filho, não saia. E ele decidiu obedecer à mãe. No outro dia, isso foi aqui no Ceará, ele soube que aqueles amigos que tinham convidado ele para sair, tinham saído de noite e tinham sofrido um acidente, e todos aqueles amigos tinham morrido, decepadas as cabeças. E no sábado, ele estava lá dando um testemunho, agradecendo a Deus, porque a mãe tinha dito que ele não saísse. Ele foi dormir chateado, mas ficou. Então, assim, Deus manda os avisos. Quando a gente dá um passo errado, tem consequências. Então, para Adão não deve ter sido fácil. Pensou na misericórdia de Deus, pensou no amor, mas as consequências vêm. Essa é a minha consideração. Sim. Keila? Eu quero ressaltar sobre a questão que você, Matheus, estava falando sobre
A questão que Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, e nenhum assumiu que errou. E isso muitas vezes acontece. As pessoas, em vez de assumir que errou, elas jogam culpa. Ah, mas foi por causa de ciclano. Ah, não, mas foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Que eu fiz isso. E isso não é adequado. Por quê? Se a gente, primeira coisa para você se arrepender, você tem que reconhecer que você errou. Não tem como você admitir que errou se você não conhecer. Não tem como você se arrepender se você, primeiramente, não reconhecer que errou. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa entender que foi culpa da gente, se a gente chegar ao momento da gente errar. Não pode ficar jogando, foi por culpa do meu amigo, ou foi por culpa de ciclano, não. Primeira coisa é reconhecer, eu errei, Senhor, e eu quero mudar a minha atitude. Isso é o princípio. Não você, Senhor, eu errei por causa de ciclano, não. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer que errou. Primeira coisa, primeiro de tudo. Sim. E nós vemos depois dessa trajetória toda, depois da transgressão, nós vemos que tem então as consequências, que vem nesse último subtítulo, falando a maldição. Não vai dar tempo de lermos tudo, mas é interessante a gente ver que Deus foi ali no começo. Quem tentou primeiro, quem que foi o tentador principal? Pegou ali, então, amaldiçoou tal a serpente. Então ela ia comer do pó da terra ali, rastejar tal. Só que eu fico imaginando nesse momento, enquanto Deus se dirigia à serpente falando, né? Que pensamento talvez teria passado na mente de Adão? Tipo, ufa, Deus está ali agora culpando, então a serpente, tudo certo até aí, né? Até esse momento, tá tudo tranquilo, me livrei, né, disso, né? Só que não, ele foi então, na ordem, na sequência, Deus foi falando, né? Falou com a serpente, falou, então chegou a Eva também, as consequências do pecado, e também finalmente chegou a Adão, porque de certa forma ele pecou, mesmo sendo influência de outras pessoas, não importa se você foi influenciado ou não, mas se você teve ali consciência do que estava fazendo estava errado, você também é culpado da mesma forma. Então, ali você vê que nós vemos a consequência também chegou até Adão, e não só até Adão, mas sobre toda a face da terra, né? Nós vemos que depois do pecado deles, a terra não foi mais a mesma. Nós vemos que tudo mudou, né? Teve espinhos, enfim, outras coisas ruins que aconteceu. Lucas? Oi, irmãos, vou fazer minha consideração final. E eu fiquei refletindo, hoje, semelhantemente, a gente, como profeticamente a igreja, que é a mulher, né, simbolizaria essa descendência, e claro, ela permaneceu, né, ela está no deserto e tudo mais profeticamente, eu faço uma civilização muito grande, assim, simulação, assim, tipo, uma analogia de que hoje nós vamos estar no mesmo contexto. Eu fiquei pensando muito sobre esse capítulo. Eu falei, cara, quanto nós estamos inseridos nesse grande conflito no mesmo contexto, onde a mulher que hoje é a igreja, né, a noiva de Cristo, comete os mesmos erros de estar no terreno encantado de Satanás. Isso eu parei para pensar por mim mesmo. Quanto a gente às vezes se coloca, né, no terreno encantado, a igreja em si coloca no terreno encantado de colocar, ou até mesmo de copiar algo que Satanás fez em outras denominações dele, né? Porque Satanás tem igrejas, não tem? Então a gente sabemos disso. E de maneira alguma a gente deve tocar nos artefatos, né, que ele usa para atrair o mundo, naqueles lugares que é templo, sinagoga do diabo, para tentar colocar nas nossas próprias igrejas, até mesmo na nossa própria casa, que é a base de tudo. Então a gente tem que tomar, eu tomo muito cuidado comigo, tenho que tomar vigilância, porque eu mesmo às vezes causo muitas coisas ruins para mim mesmo. Então, a gente vigiando por nós mesmos, que nem a Bíblia fala em Coríntios,
vigiando se a gente está na fé ou não, a gente vai se tornar cada dia mais fortes em Cristo. Aí a gente não vai cair naquela de que Deus está prestes a vomitar a gente da boca. Deus não quer que a gente fique nessas coisas, né? Brincando nesse terreno encantado. Deus quer fazer uma igreja triunfante, uma igreja que viva, uma igreja que consiga permanecer firme para a volta dele. Ele não quer que nós tenhamos essas características, né, de Apocalipse 3:17, de maneira alguma. Ele quer que a gente seja sempre firmes, sempre alertas, né, sempre quentes, e nunca mornos e nem frio. Então a gente tem que, eu por mim mesmo vigio constantemente, quero vigiar mais para esse propósito e que Deus possa nos abençoar, né, para não cair nessa cilada de distanciar do noivo, que é Cristo Jesus, como igreja. Verdade. E o final desse capítulo parece um final bem triste, né? Porque nós vemos então ali o resultado do pecado, tudo que causou e o que Satanás prometeu que eles sentiriam a natureza elevada, seriam como Deus. Na verdade, resultou não em força, mas mais grande fraqueza. Então, fala aqui também no finalzinho do penúltimo. E ficaram cheios da mais penetrante angústia e remorso, e agora sentiam que o castigo do pecado era a morte. Então, agora eles entenderam que Deus tinha falado, que o castigo do pecado era a morte. E até aí tá. Então, alguém teria que morrer. Morrer por esses pecados, né? Esse pecado em si. No último parágrafo também vem falando que Satanás não parou o plano dele em só comerem ali do fruto tal e pecaram. Ele tinha estudado também, ele queria que Adão e Eva não só desobedecessem a Deus, mas também que eles comessem da árvore da vida, para serem, como a gente tinha comentado, né, pecadores imortais. Mas fala que foi um concílio lá no céu tal e que foram colocados anjos, então, tendo a aparência de espadas inflamadas em volta da árvore da vida. Então, até aí nós temos essa cena que então, vai ser resolvida no próximo capítulo. Roberto, fazer comentário? Vou dar minha última consideração também. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. O primeiro é que o Éden ele acabou, né, ficando sem ninguém poder entrar, né, por causa dessa questão da árvore. Depois ele foi retirado antes do dilúvio, né? Isso está lá no Patriarcas e Profetas, capítulo 3. E é interessante a gente ver que o Éden ficou por muito tempo ali. E mesmo com o Éden ali, os antediluvianos foram quem a gente conhece, né? Que a história mostrou. Eles viram o Éden, viram a espada, anjos ali, e mesmo assim, olha que povo duro de coração. Aí a gente pode falar, nossa, eles eram muito duros de coração. Mas a gente somos iguaizinhos esses antediluvianos, duro de coração. Quantas coisas acontecem na nossa vida e mesmo assim a gente teima. A gente não. A gente fica questionando, às vezes a gente duvida de Deus, né? E fazendo exatamente o que ocorreu. E um outro ponto importante que geralmente é falado na igreja, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, é no sentido de, Deus falou que eles iam morrer, mas isso não era naquele dia, não. Eles iam morrer, a uma hora eles iam morrer. Não, o texto é claro. Certamente morrerás. Ou seja, eles tinham que morrer naquele dia. Eles não morreram naquele dia porque alguém morreu. Né? Um cordeiro morreu, que nós vamos ver isso na próxima semana. Mas isso é muito importante porque eu já ouvi N pessoas falando sobre isso. Inclusive, eu tinha essa ideia de que a morte viria em algum momento, mas não necessariamente naquele dia. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que certamente eles teriam que morrer e só não morreram porque o plano da salvação já estava elaborado há muito e muito tempo antes disso. Que Deus abençoe a todos. Verdade. Vamos então ouvir o último comentário aí do Mateus e podemos encerrar. Certinho, certinho. É só uma coisa que eu tava pensando, né, enquanto eu estava ouvindo aqui, lendo, e eles tinham basicamente várias provas, né? Eles tinham o Jardim do Éden, eles tinham os anjos, a luz que ficava das espadas e tudo mais. Só que nada disso foi o suficiente para eles abandonar a vida ímpia que eles viviam, né?
A ideia é o seguinte, se eles simplesmente pudessem entender que todos eles mereciam morrer, mas Cristo tinha poupado a vida de todos eles, isso deveria ser o suficiente para eles entregar o coração a Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Se o amor de Deus não foi o suficiente, o Jardim do Éden lá, as espadas, nada disso seria de fato. Então a gente vê que tudo isso aconteceu simplesmente por não entender o que era o amor de Deus. Verdade. Fica de reflexão, então, pra gente, que cada pecado, cada coisa que a gente escolhe fazer tem suas consequências. Possamos pensar nisso. Matheus, deixa eu só fazer um pequeno comentário. A questão do vestuário simplifica. Houve o problema e Adão e Eva tentaram resolver, tapar o buraco da questão, né? Fazendo roupas. Mas aquela não resolvia, não era a questão física, não, era a questão do problema, da entrada do pecado. Quem resolveu foi Jesus, foi com as vestes. Ali simplificou aquela veste que Deus fez para eles, foi as vestes de justiça, de Cristo que resolveu o problema. Então, simplifica isso. Nós, diante de Deus, nós estamos nus. Diante dos homens, se a gente tiver com a roupa, a gente fica vestido diante dos homens, mas diante de Deus, como você falou, nós estamos nus. Nós precisamos estar vestidos com a veste da justiça de Cristo. Verdade. Inclusive, Amém. Matheus, era a última, mas lembrei agora. Você falou sobre a questão de que o capítulo terminou triste, de fato termina, mas poderia ser pior. Poderia Satanás ter conseguido fazer o plano dele dar certo. Então, o plano de Satanás foi só pela metade. Ele conseguiu fazer a queda, mas não conseguiu perpetuar o pecado que era o que ele queria, né? Ser o rei de fato, alguma coisa para governar. Então, é um alento aí no final. Por mais que seja muito triste, a gente não queria, né, que fosse dessa forma, mas poderia ser pior. Verdade. Amém, então. Encerramos por aí. Benção. Você pode orar pra gente, Matheus? Posso sim. Vamos orar, então. Oremos. Querido, bondoso Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma segunda-feira, por mais um estudo da Tua Palavra. Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, a estarmos ao Teu lado, a escolhermos, Pai, obedecer ao Senhor, que possamos tomar essa escolha em nossas vidas a cada momento, a cada instante, estar ao Teu lado e obedecer à Tua vontade, Pai. Nós sabemos que o pecado só traz consequências ruins, ruína e degrada, Senhor, cada vez mais a nossa condição, mas que possamos colocar nossos olhos fixos em Ti e que possamos, assim, Senhor, chegar até o céu, pela graça do Senhor. Pedimos, Senhor, possa estar abençoando a semana de cada um aqui. É o que eu oro, essa é minha oração e agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de estudo, gente. Muito obrigada pela presença de todos, especialmente Matheus e Caio por estarem dirigindo. Foi uma bênção. Muito maravilhoso, né? A gente vendo aí cada detalhe e aprendendo, também tirando lições. Que Deus abençoe vocês. Vamos tirar uma foto antes de nós finalizarmos? Caio, você tira pra gente? Tiro sim. Vai Vamos lá, aí. então. Vão ser 2 telas, tá? Então, mantenham-se sorrindo. Alguém mais vai ligar as câmeras? Acho que não. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Primeira tela. Vamos para a segunda tela. 1, 2, 3. Segunda tela. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Amém. Semana que vem estamos aí novamente, tá bem? Capítulo 5. Até mais. Boa noite para todo mundo.